Essa mesa, que tem como título da mesa Direitos Humanos abordados a partir da virada ontológica da filosofia chinesa de Zhao Xingyang e Yuki Hui. Eu quero acrescentar mais um autor aqui, mas faço isso logo na sequência. Essa mesa é composta pela Júlia, certo? Que é minha orientanda, ela faz doutorado aqui no nosso programa de Ciências Sociais na área Brasil-China. A Júlia está na reta final, está com a defesa marcada para fevereiro, né? E a tese da Júlia assim, muito especial para esse tema, entende? Porque a tese dela é justamente sobre direitos humanos a partir da perspectiva de perspectivas não ocidentais. Então, a tese dela é basicamente o tema do nosso colóquio, só que bem focado, bem direcionado para a filosofia chinesa, principalmente para esses autores que a gente está mencionando aqui. Outros também, né? Ela vai a vários autores, tal, mas essas questões da mesa elas são fundamentais para a tese da Júlia, né? Eduardo Antunes, que é também me orientando e deve defender o ano que vem. Trabalha com ciência e tecnologia, mas o tema dele dialoga também com o tema do colóquio, em função da influência, da forte importância do Yuki para a tese dele, né? E um elemento importantíssimo do Yuki, que eu já comento logo a seguir, depois de apresentar também, o Ricardo, né? Que é assim, o Ricardo é candidato aí, está entrando no doutorado, então está no processo seletivo, né? Mas assim, a gente já considera o Rafael, a gente já considera o Rafael como sendo do grupo, né? E o projeto do Rafael, o trabalho dele é sobre relações internacionais, a partir dessas referências desses dois autores que estão sendo colocados aqui. Então, para fazer uma apresentação rápida de alguns pontos, depois eu já passo para eles, né, e faço as minhas considerações finais. Na verdade, a mesa é deles, eu estou aqui como mediador, né? Nós temos esses dois autores como fundamentais, em função do vínculo dele com algumas questões importantíssimas da relação entre tecnologia e conhecimento nesses dois autores. Mas tem outro livro e assim, outra autora muito importante para esse grupo nosso aqui, entende? Que a Robin, é o livro da Robin Yang, entende? Que é também uma base para as pesquisas dos três aqui, né? Então, eu queria dizer que o termo giro ontológico, entende? Se refere mais ao Zhao e principalmente ao Yuki, certo? Mas que o trabalho da Robin também é importantíssimo para o nosso grupo de pesquisa, né? O termo giro ontológico, entende? Esse termo é um termo mais ou menos cunhado, mais ou menos utilizado dentro da antropologia, da filosofia também, entende? É um termo que o Yuki, Yuki é um autor que vai ser bastante trabalhado aqui, então logo alguém vai explicar melhor quem é Yuki, né? Não vou explicar quem é o Yuki, então isso vai ser colocado. Mas o termo giro ontológico, entendi, é cunhado, já é utilizado na antropologia, na filosofia. O Yuki dialoga com esse termo também, certo? E ele dialoga com esse termo a partir de um pensador ocidental importantíssimo para ele, que é o Heidegger, certo? O Yuki faz algo muito particular, certo? O Yuki, de certa forma, demarca o limite da filosofia heideggeriana, demarca o limite da reflexão que o Heidegger faz sobre a técnica, né, afirmando que a técnica ocidental ela tem uma pretensão de ser universal. Que a afirmação do Heidegger diz que o caráter avassalador do domínio da técnica ocidental dominaria o planeta, entende? Essa tese ela não se sustenta. Então, a grande questão do Yuki, entende, é que ele dialoga
diretamente com a reflexão que Heidegger faz sobre a técnica, a partir da técnica chinesa e a partir da história da filosofia chinesa. E o Zhao Zhingyang faz a mesma coisa no campo da política. O projeto político ocidental tem tais e tais limites, entende? E ele retoma a história da filosofia chinesa, os conceitos fundamentais da filosofia chinesa, certo? Para se contrapor ao projeto ocidental como sendo um projeto hegemônico, um projeto de dominação. Eu considero a reflexão feita, os trabalhos do Yuki e os trabalhos do Zhao, eu considero muito próximo ao que foi feito pela filosofia da Escola de Kyoto. Tem uma coisa interessantíssima, né, que há anos que eu fazia a seguinte pergunta: por que que nós não temos algo próximo à filosofia da Escola de Kyoto na China? Certo? E o que foi a filosofia da Escola de Kyoto de forma bem resumida, entende? Assim, foi um projeto de reflexão, um projeto de diálogo com a modernidade ocidental a partir das bases da filosofia oriental. Não a partir dos pressupostos da filosofia ocidental, entende? Mas foi um primeiro movimento, um primeiro embate que a gente poderia chamar de realmente intercultural dentro da filosofia no planeta. Um projeto radical de interculturalidade, ou seja, os pensadores da Escola de Kyoto dominavam muito bem a filosofia ocidental, ou quase todos os aspectos da filosofia ocidental, dominavam muito bem questões fundamentais da modernidade ocidental, certo? E dialogaram com essas referências, com esses elementos do pensamento ocidental, a partir das bases da filosofia oriental. Certo? Nós temos algo minimamente parecido com isso na China até o final do século XX. Mas é no século XXI, com o Yuki e com o Zhao Zhingyang, que nós temos esse movimento filosófico que é muito parecido, entre aspas, com a filosofia da Escola de Kyoto. Assim, a proximidade, entende? É uma proximidade que eu diria assim, estrutural, metodológica, entende? E o próprio Yuki reconhece isso de certa forma, ele menciona a Escola de Kyoto, mas diz: a Escola de Kyoto tem esses limites, tem tais e tais limites, e nós avançamos em relação a esse ponto e esse ponto. Mas mais interessante nessa história é que Yuki tem uma formação muito particular. Certo? Ele não é formado inicialmente em filosofia, entende? Ele é engenheiro, ele vem da formação das ciências, das ciências exatas, né? Vai para a filosofia, entra nas questões mais atuais da ciência e da tecnologia, certo? E reflete sobre essas questões, dialoga com essas questões a partir da história da filosofia chinesa, principalmente a partir dos conceitos fundamentais de Dao, os conceitos fundamentais de Qi, os conceitos fundamentais presentes na filosofia chinesa a partir do I Ching, principalmente a partir do conceito de Yin e Yang. Zhao Zhingyang faz o mesmo movimento. O que é particular aos dois, que é fundamental para essa reflexão que a gente faz, entende? Fundamental para as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, né? São dois projetos antissubstancialistas, dessubstancializadores. Né? E aí eu quero somente ler uma passagem rápida aqui de um texto do Yuki. Somente assim, uma citação rápida. Né? Hoje, a questão não está em decidir entre abrir mão da tradição ou defendê-la, mas antes em como dessubstancializá-la e se apropriar do mundo moderno de ponto de vista de uma tradição dessubstancializada em termos de episteme e de epistemologia. Então, não há uma recusa à tradição chinesa, não há uma recusa aos conceitos fundamentais da filosofia chinesa por Yuki, certo? Mas o que ele diz é o seguinte: olha, a história da filosofia chinesa também é a história de uma certa substancialização, da construção de uma certa substancialidade. Né? Isso merece mais tempo para uma reflexão e deve aparecer de alguma forma. Se não aparecer, eu ainda faço um comentário final sobre o que vem a ser essa dessubstancialização tão fundamental e tão importante para esse chamado giro ontológico da filosofia chinesa do século XX. Né?
só concluindo, Zhao Xingyan, certo? Faz um retorno não só à dinastia Zhou, certo? Faz um retorno não só, entende, aos elementos fundamentais do pensamento chinês clássico, entende, como dialoga também com o chamado neoconfucionismo e dialoga também com as questões mais prementes da filosofia ocidental. O principal livro dele, que é Tudo sobre o Céu, é também um grande diálogo com Hobbes. Na verdade, ele faz certo? Ele trabalha com a ideia de uma polaridade complementar entre Tzu-Chi e Hobbes. Certo? Dois autores aparentemente opostos, mas que para eles são complementares. Que para eles são autores complementares. Então, esses dois autores, certo? Leem, dialogam com as questões mais urgentes da modernidade ocidental, do mundo atual do século XXI, a partir da filosofia chinesa clássica. Isso é o básico. Mais interessante a ser mencionado é que o Yuki é muito novo, é um cara assim, tá não só nativo, entende? Mas tem 37 anos de idade e já tem uma produção intelectual vasta e está assumindo aí um espaço que eu considero como um dos mais importantes no diálogo filosófico intercultural nesse momento. Zhao também está vivo, certo? É um autor relativamente novo, certo? Estava convidado, 60. Foi convidado para vir aqui para o nosso encontro, infelizmente não pôde vir, mas disse que numa próxima ele estaria disposto a participar com a gente aqui nesse diálogo. Então eu passo a palavra primeiro para o Rafael, certo? Depois, na sequência, o Eduardo, logo na sequência, e depois Júlia. Né? Só um ponto para concluir. Né? Como o trabalho da Júlia sobre direitos humanos em perspectivas não ocidentais e está diretamente ligado ao tema, né? Então, de certa forma, o que eu estou fazendo aqui, o que Rafael vai fazer, Eduardo, entende assim, alguma coisa para a Júlia concluir. Talvez essa mesa seria esse movimento aqui, um movimento simples, tranquilo, entende? Mas um movimento que tem um percurso muito, muito claro, definido. Né? 20 minutos para cada um, vamos tentar segurar mesmo o horário, né? E depois a gente encerra. Rafael, por favor. Legal, obrigado. Queria começar primeiro agradecendo ao professor Florentino pela oportunidade. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Essa é a primeira vez que eu apresento em um colóquio, então é muito especial para mim estar aqui e, claro, vocês estarão aí na minha memória para sempre. É uma felicidade aí estar com pessoas aí, novos amigos, né? Nesse encontro de saberes, nesse diálogo de civilizações. É particularmente uma felicidade para mim ver que eu estou nesse primeiro colóquio, mas é um colóquio onde a gente tem essa diversidade de civilizações aqui, nesse diálogo tão amplo e tão rico. Ontem o professor... eu me esqueci o nome, perdão, do Bala. Indiano? Isso, não, do Guarani. Almires. O professor Almires falou que era para a gente não lutar contra, né, a sensação de sono. Então, professor Almires, hoje eu não estou lutando contra a sensação de medo que se apossou do meu corpo para estar aqui apresentando, mas eu acredito aí, vamos com tal, né? O caminho aí vai no seu fluxo natural das coisas. Bom, de maneira bem humilde, assim, só para começar o diálogo, para depois passar a palavra para os meus dois colegas que sabem muito mais do que eu, porque estão avançados aí nas suas pesquisas, eu vou falar basicamente aí do pensamento do Zhao Xingyan, que é a questão do Tianxia, que ele chama de sistema ou teoria, né? Eu coloquei aqui um título só para, simbolicamente, né? Eu morei na China há 10 anos e na China simbologia é tudo, né? Então, de maneira simbólica, eu trouxe um título aqui só para exemplificar mais ou menos aquilo que eu vou falar. Portanto, eu dei esse título de o Zhao Xingyan e a ressignificação chinesa do mundo a partir do Tianxia. Bom, eu vou me atentar aqui ao texto, eu vou ler o meu texto, eu tentei fazer ele da forma mais fluida possível do ponto de vista oral, mas eu vou pedir licença para os colegas para começar a leitura aqui, então, do meu texto. Bom, o objetivo principal da minha exposição é compartilhar aqui com os colegas algumas reflexões sobre o sistema Tianxia, segundo o filósofo Zhao Xingyan.
Para tanto, eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou fazer um breve resumo sobre o Zhao e a ressignificação feita por ele sobre o sistema Tianxia. Depois disso, vou compartilhar uma reflexão que aqui eu chamo de crítica, né, mas está aqui também para o julgamento dos colegas, que é feita pelo Yuki, que o professor Florentino acabou de mencionar, justamente sobre esse sistema Tianxia que o Zhao apresenta. E, no final, como uma espécie de contribuição, uma tentativa de contribuição, vou levantar algumas reflexões, uma pergunta, né, sobre esse sistema Tianxia no agir diplomático da China atual, que foi justamente o locus onde eu tive mais experiência nesses 10 anos lá na China. Bom, essa primeira parte, então, sobre o sistema Tianxia, segundo o Cao Tian, de forma bem resumida, a gente poderia afirmar que as ideias dele e a sua ressignificação do Tianxia partem do pressuposto de que habitamos um não-mundo, ou seja, um mundo fracassado. A deriva e imerso numa espécie de caos hobbesiano, politicamente sem unidade e sem identidade, tal mundo é uma ameaça constante para todos. Para o Zhao, nenhum país pode reivindicar qualquer sucesso duradouro no mundo fracassado. O desafio, então, é agir para ordenar o mundo de forma a torná-lo mais seguro e menos ameaçador. Graças à noção de Tianxia, a filosofia chinesa oferece uma contribuição essencial para a superação desse estado caótico e constantemente ameaçador no qual o mundo vive. Assim, segundo o próprio Zhao, o sistema Tianxia surge na China antiga há cerca de 3.000 anos no começo da dinastia Zhou, com o objetivo de assegurar uma unidade entre os clãs, evitar conflitos, manter a governabilidade e garantir uma legitimidade política, o chamado Mandato do Céu. O autor observa, então, que em chinês a palavra política significa um ordenamento justo, ou uma ordem justa. Uma tradução livre aqui minha, tá? É importante considerar, então, eu pelo menos penso que é importante considerar o contexto histórico no qual surge o conceito político de Tianxia. Aliás, essa gênese está bem explicada por Zhao no capítulo The Concept of Tianxia and Its Story, que é o primeiro capítulo do seu famoso livro All Under Heaven, The Tianxian System for a Possible World Order. Em linhas gerais, o Zhao descreve que depois de muito tempo liderando uma aliança entre diversos clãs, o último rei da dinastia Shang, que era muito forte, mas também particularmente sanguinário, tinha como principal prazer as guerras e as matanças. Nesse ambiente, os Zhou, que ele considera como um clã modesto, e apoiado por outros grupos, resolve se rebelar e se contrapor contra essa tirania Shang. O Zhao, então, narra que depois da vitória, os Zhous foram confrontados com uma dificuldade jamais encontrada antes. Sendo um pequeno clã, a dificuldade era como dirigir e assegurar um apoio duradouro dos demais clãs. Assim, o Zhao observa que existia no referido contexto centenas de etnias com bases culturais muito distintas. A solução encontrada pelo Duque de Zhou foi o sistema Tianxia, que basicamente se apoia nos seguintes princípios. Primeiro, o uso da força não garante a estabilidade política. Portanto, para evitar o enfrentamento entre os diversos grupos, é preciso a criação de um conjunto de diretrizes consensualmente aceitos. Segundo, esse sistema necessita de uma instituição política que maximize a geração de bens e governe em prol de todos. Terceiro, a harmonia entre as partes é essencial para a funcionalidade do sistema. Em resumo, a proposição de princípios justos para todos asseguraria a legitimidade da nova dinastia. Aliás, a dinastia Zhou foi a dinastia mais longeva da China, existindo por cerca de 700 anos. Aqui, me parece que Zhao traça um paralelo entre aquele momento histórico de transição da dinastia Jian para a dinastia Zhou e o mundo atual. Metaforicamente, poderíamos imaginar que a ordem liberal atual, liderada pelos Estados Unidos, seria uma representação da dinastia Shang. Zhou seria então a China atual e os demais países, povos e civilizações. A China atual seria os Zhou e os demais países, povos e civilizações seriam os demais clãs. A meu ver, é justamente no fato de que o mundo atual vive uma transição de poder político que se pode entender a ressignificação do conceito de Tianxia, proposta por Zhao Tian, bem como a sua filosofia política. Nesse sentido, mesmo considerando essa teoria como de difícil realização, uma vez que os atores do sistema
podem ter outras preferências, tal teoria não pode ser considerada, na minha visão, completamente utópica, pois ela é uma proposta objetiva para um problema também objetivo, algo que é bastante chinês, inclusive, né? O fato da China ser parte integrante do sistema internacional torna ainda mais legítima essa teoria. Agora, na segunda parte da minha apresentação, eu gostaria de trazer uma reflexão que eu considero muito interessante, que o Yuke traz sobre o conceito de Xianxia do Cao Ziyang. Em junho de 2020, o escritor e jornalista norueguês Anders Duncan entrevistou Yuke para o Los Angeles Review of Books. Nessa entrevista, o Anders perguntou para o Yuke a opinião dele sobre o conceito de universalidade inclusiva presente no conceito de Xianxia, do Cao Ziyang. Na resposta dele, o Yuke disse que o conceito de Xianxia, e isso me chama bastante atenção, ele só é relevante se existir o céu com C maiúsculo. Para o Yuke, no contexto chinês, o céu é o cosmos. Xianxia é a cosmotecnia do governo chinês, conectando moralidade e cosmos, legitimando leis e práticas, assim legitimando o próprio governo. O imperador, por sua vez, era o chamado filho do céu, Tianzi. O Yuke explica, então, que como filho do céu, o imperador teria legitimidade para estar no centro da soberania política de governar o povo, incluindo também os chamados povos bárbaros. Essa associação do Xianxia a um poder político soberano e centralizador talvez seja o grande calcanhar de Aquiles desse sistema proposto por Zhao Ziyang. Para sua operacionalidade, o sistema Xianxia exige um duque de Zhou moderno, mesmo que seja uma instituição internacional para a governança daquilo que aqui se denomina como tudo sob o céu, o Xianxia. Como se sabe, o caos é um elemento constante na trajetória da China. Isso também pode gerar uma desconfiança dos demais atores sobre o sistema Xianxia. Indo agora para a parte final da minha apresentação, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta, uma provocação sobre o sistema Xianxia a partir do agir diplomático chinês atual. Para tal, eu gostaria de deixar a seguinte questão. Os governantes da China atual, especialmente o Xi Jinping, também teriam chegado à conclusão de que o sistema Xianxia é o melhor modelo para uma governança global? Penso que essa utilização política do pensamento filosófico de Zhao é uma instigante hipótese para, através dela, estudarmos as intenções por trás de um conjunto de conceitos e iniciativas que o Xi Jinping tem proposto para a inserção internacional da China, como, por exemplo, a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e iniciativas como o Cinturão e Rota, a Iniciativa para o Desenvolvimento Global, a Iniciativa para a Segurança Global, a Iniciativa para uma Civilização Global. Mas isso, é claro, vai depender da aceitação e da ajuda do meu orientador, o Florentino. Essa é a minha apresentação. Deixo aqui, então, os meus agradecimentos. Obrigado. Obrigado. É basicamente só esse slide, mais para ter... Tá bom, obrigado. Bom, tá me ouvindo? Tá ligado. Bom dia a todos e todas. Agradeço também muito a oportunidade que o professor Florentino nos deu de estarmos aqui e expondo nossas pesquisas, nossos pontos de vista, né? E agradeço também a presença de todas e todos, aos colegas que praticamente são como irmãs e irmãos que, né, 4, 5 anos juntos, e, enfim, nessa vida de doutorando. Então, eu também preparei um pequeno texto a respeito basicamente da minha pesquisa de doutorado, tem muito a ver, tentando fazer uma espécie de triálogo, como está o título ali, entre a cosmotécnica do Yuke Hui, a interrelacionalidade do pensamento da filosofia do professor Florentino, e a atualização do sistema Xianxia proposta pelo Zhao Ziyang. Então, tentarei ser o mais rápido possível. Em seu livro The Question Concerning Technology in China, an Essay in Cosmotechnics, ou a questão acerca da tecnologia na China, um ensaio sobre cosmotécnica, o filósofo chinês Yuke Hui propõe que a história da técnica, e portanto da tecnologia, não é universal, mas condicionada localmente por diferentes cosmologias.
A seu ver, os relatos oriundos de distintas mitologias, em especial aqueles que lidam com a origem da relação entre o homem e a natureza, conceberam formas particulares de relação do ser humano com... obrigado. A seu ver, os relatos oriundos de distintas mitologias, em especial aqueles que lidam com a origem da relação entre o homem e a natureza, conceberam formas particulares de relação do ser humano com o universo da técnica ao redor do globo. Para embasar esta proposta e fundamentar seu estudo acerca da existência ou não de uma filosofia da tecnologia propriamente chinesa, o referido autor compara o mito de Prometeu com o mito dos reis da antiguidade chinesa elevados ao patamar de divindades, a saber, Fuxi, Niuá e Shangnon. A história de Prometeu é de maior conhecimento do público ocidental, tendo sido ele o titã responsável pelo roubo do fogo do Monte Olimpo e subsequente entrega do mesmo aos humanos, a fim de compensar o fato destes não terem recebido dos deuses nenhuma habilidade em particular. Ademais, Prometeu é retratado como um mestre artesão, logo, alguém com domínio da técnica de produzir objetos materiais. Sua punição, como é sabido, foi ser acorrentado ao Cáucaso e ter seu fígado diariamente devorado por uma águia, fígado este que durante a noite se regenerava apenas para ser novamente devorado no dia seguinte e assim por diante, eternidade adentro. Logo, a técnica é uma dádiva concedida aos humanos, concedida aos humanos por meio de um desrespeito à autoridade divina de Zeus, gerando consequências severas desde os primórdios para aqueles que se relacionam com ela fora dos limites institucionais. A cisão entre os universos do natural e do humano é evidente nesse relato, e as tentativas de fazer, abre aspas, mediação entre physis e tiki, fecha aspas, ou seja, entre a natureza e a aleatoriedade ou acaso, não se dão sem sacrifícios por parte daqueles que manipulam a técnica. Em outras palavras, a ideia da técnica como concebida na Grécia confere aos seres humanos um poder de ordenar a natureza e de dirimir ou mesmo de controlar o acaso, poder esse até então exclusivo de figuras divinas. Esse poder, no entanto, não é obtido sem a queda de algum paraíso e a experiência de um sofrimento físico subsequente. Esta é, desde o princípio, uma história de ruptura e violência, da qual se origina uma cosmotécnica ocidental, cuja visão predominante é a da técnica como meio que permite ao homem aperfeiçoar e, portanto, dominar a natureza, colocando-a a seu serviço. A despeito da influência desse mito como fundador de uma cosmologia inicialmente grega, posteriormente ocidental, não é possível afirmar que toda a humanidade identifique na história de Prometeu, ou até mesmo no mito de Adão e Eva, que guarda alguns contornos parecidos, o início do relacionamento entre o homem e a técnica. Yuki Huey constrói seu trabalho justamente a partir deste alerta, pois a técnica dos gregos, como salienta o autor em questão, não existe na China, cujo mito fundador é outro. O que existe no país asiático pertence a um tipo distinto de entendimento derivado da relação entre os reis míticos, citados anteriormente, e a humanidade. Sendo assim, o mero transplante do conceito grego para o contexto chinês se mostra impossível, e até mesmo, como diz o autor, uma forma sutil de colonialismo, pois a técnica grega não é a técnica chinesa. Sua carga de sentidos é diametralmente oposta, tendo permanecido assim, argumenta o autor, até o advento da modernidade e as traumáticas derrotas nas guerras do ópio, que marcaram o início da progressiva absorção da China ao monotecnologismo e à inconsciência tecnológica que caracterizam a modernidade. Por monotecnologismo, uma única tecnologia, uma única visão da técnica, queremos dizer exatamente isso, a marcha da modernidade forçando um único entendimento sobre essa questão, uma única cosmotécnica, aquela oriunda do mito de Prometeu. E por inconsciência tecnológica, fazemos menção a algo já caracterizado por Yuki Huey como desorientação, ou seja, uma perda da relação fundamental do homem com a técnica, que funda a própria modernidade. Esta, por sua vez, possui sua subjetividade própria, ironicamente definida pelo processo de esquecimento que vitima o ser humano em relação ao universo da técnica e, abre aspas, confere ao cogito a vontade e autoconfiança para explorar o mundo, sem perceber os limites de tal exploração. O discurso posterior do progresso e do desenvolvimento continua com a mesma lógica, até o momento em que as crises se tornam iminentes, catástrofes industriais, a extinção das espécies e o risco à biodiversidade, fecha aspas. A esses riscos, podemos acrescentar ainda o esquecimento da vida tradicional e de suas cosmologias. O mito chinês, ao contrário do caráter proibitivo de sua contraparte grega, traz consigo uma história de fluxo contínuo entre o divino e o homem.
Ademais, esse mesmo divino já se encontrava naturalizado na China, por se tratar de figuras em constante contato com os seres humanos e destituídas da onipotência e da onipresença associadas ao Deus cristão, se alinhando ao esquema Tianzhan He, cujo significado é céu e homem são um só. Todo o conhecimento gerado por essas figuras assim o era, não no intuito de ficar armazenado longe dos seres humanos, pelo contrário, as criações dos 3 reis míticos eram concebidas justamente para o emprego humano, estando automaticamente à disposição dos homens. Aqui isso me chamou muita atenção a história de Shannon tendo provado diversas plantas para saber quais eram venenosas e quais não eram, para permitir o consumo por parte dos humanos, por exemplo. Portanto, se o mundo grego pautava o domínio da técnica enquanto descontinuidade entre o divino, a natureza e o humano, e, inevitavelmente, enquanto violência, no mundo chinês predominava a noção de uma continuidade harmônica. A moral celestial, na mitologia chinesa, flui diretamente para os homens, e a técnica, neste contexto específico, exerce o papel de unificadora do cosmo e da moral. Não há nenhuma punição pelo emprego da técnica, nem esta é interpretada como algo a ser responsável pelo aperfeiçoamento da natureza. O produto tangível da mitologia chinesa seria não a tecne, o produto conceitual, melhor dizendo, não a tecne, mas ti, uma outra concepção acerca da técnica e de seu papel no mundo. De acordo com a interpretação confuciana, esse ti seriam objetos associados aos ritos os quais eram responsáveis por indicar ao homem o seu pertencimento a e constituição por intermédio de uma rede de inter-relações. Pela perspectiva daoísta, Ti também permitiria o encontro com o Dao por meio do abandono da dimensão funcional e pela prática da não-ação, pois o Dao é a lei da natureza, e basta segui-la para que um dado objeto técnico obtenha sua realização máxima pelo mínimo de esforço, e fora, portanto, da sua dimensão funcional. Portanto, a partir de 2 mitologias distintas, viu-se do lado grego a formação de uma filosofia da natureza que almejava compreender as leis da natureza e da qual derivou a atividade científica ocidental, caracterizada pela vontade de controle do ambiente natural para o usufruto humano, e do lado chinês, uma metafísica moral pautada pela noção de base e figura, na qual os objetos são as figuras, objetos tecnológicos são as figuras, e a moral, a qual estão subordinados, é a base. A continuidade entre céu e homem se reflete em relação à técnica em outro esquema, Tao Ti He. O caminho moral e a técnica são um só, ou seja, uma não separação entre o caminho moral associado ao Dao e os objetos tecnológicos oriundos do entendimento chinês da técnica denominada de Ti. É nesse sentido, elucidado por Yuki Hui, que se torna possível afirmar que a questão da técnica na China contém em si um a priori ético, termo que devemos entender aqui dentro do universo semântico do filósofo chinês. Como o referido autor coloca, abre aspas, a China apenas possui uma filosofia da natureza quando em conjunto com uma filosofia moral, capaz de regular como o conhecimento técnico é adquirido e aplicado, fecha aspas. Aqui, a técnica está submetida à moral desde a sua origem, pois Ti, diz o autor, diz Yuki Hui, Ti é uma possibilidade do Dao, e o Dao é o incondicionado que funda a perfeição condicionada de todas as coisas, inclusive dos objetos técnicos, o que não ocorre na cosmologia grega. A realização da ética na tecne grega é externa, não existindo nenhum vínculo moral contínuo entre os deuses do Olimpo e os seres humanos que dê lastro à técnica ou balize a sua posterior aplicação por parte do ser humano. Ao olhar para os tempos atuais, Yuki Hui diagnostica o problema da modernidade no contexto chinês como um problema de separação entre a moral e a técnica, relativo, portanto, ao cisma entre Dao e Ti, a partir de meados do século XIX, e que conduz o país asiático por um caminho incerto no que tange a sua relação com a ciência, a técnica e os objetos tecnológicos. É esse evento histórico-filosófico que Yuki Hui compreende ser o fim da metafísica na China, metafísica traduzida em chinês como Xin Er Shan, o que está acima da forma, se referindo ao Dao. O fim da metafísica, o fim da união Ti-Dao. As ideias aventadas a partir da segunda metade do século XIX, de que seria possível apenas importar a tecnologia ocidental e manter o espírito chinês intacto, não se sustentaram, pois, abre aspas para o autor novamente, a tecnologia terminou por subverter qualquer tipo de dualismo como este, tendo se constituído como base, ao invés de figura. A China pode ter superado, fecha aspas, a China pode ter superado o século das humilhações, mas não superou a principal herança negativa deixada pelo advento da modernidade, justamente o fim, a separação entre Dao e Ti. O percurso chinês no século XX, pós-1949, é pontuado por Yuki Hui de forma
a compor seu argumento de que o Partido Comunista Chinês não avançou em praticamente nada a questão da reestruturação do vínculo entre Xi e Dao. Para o referido autor, o resgate da cosmotécnica chinesa e sua transposição para a realidade atual não compreende um projeto que tenha sido encampado pelo partido. Durante o período maoísta, segundo o filósofo, houve a adoção da dialética da natureza de Engels como método de desenvolvimento tecnológico, o que resultou em iniciativas pautadas pela conquista do meio natural, expressas em lemas como, abre aspas, abrir fogo contra a natureza, conduzir a inovação e a revolução tecnológicas. De Deng Xiaoping até a presente data, reinou em conteste o pragmatismo político. Na visão de Yuki Hui, apenas a virada ontológica, entendida aqui como o desvinculamento entre metafísica e substância, permitindo o entendimento relacional da metafísica, não é suficiente para garantir a superação da modernidade e a sobrevivência das tradições atualmente em risco de desaparecimento por conta da homogeneização da técnica. Pois, após a reconfiguração das categorias metafísicas, ainda será necessário fundar um novo sentido, uma nova episteme. Os trabalhos de Yuki Hui e de Florentino são fundamentais para esse primeiro passo, por auxiliarem na compreensão de tais categorias enquanto categorias relacionais de base, pertencentes ao edifício da cosmotécnica chinesa. Contudo, é necessário um novo sistema que confira sentido e organize as contribuições de ambos os filósofos, para que avancemos no que concerne ao segundo ponto. Para dar conta minimamente desse objetivo, o melhor candidato, de que se tem conhecimento na atualidade, possivelmente seja Zhao Tianyang e seu projeto de atualização do sistema Tianxia, visando a reformulação do sistema internacional. A tese de Zhao, já exposta aqui, então passarei rapidamente, é a de que a atual configuração em estados é inadequada para resolver os problemas que desconhecem fronteiras e afetam toda a comunidade humana, a exemplo da crise ambiental e de conflitos armados. O mundo não contaria na presente data com um arranjo institucional verdadeiramente global, independente da vontade dos estados, e capaz de impor soluções sem se dobrar ao peso desproporcional de atores como os que hoje possuem direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. Sendo assim, o que existe é tão somente um, abre aspas para o autor, não mundo, fecha aspas, ou um mundo obrigado a ver problemas globais serem resolvidos, se tanto, a partir da perspectiva dos estados, o que por si só já corresponde a um desnivelamento grave na visão de Zhao Tianyang, dado que o jogo passa a ser jogado de acordo com as regras e interesses de potências imperialistas. Sua crítica vai muito contra, principalmente, ele mira a crítica dele principalmente aos Estados Unidos, com maior poder de impor sua vontade. A constituição filosófica do sistema Tianxia reside sobre as próprias bases legadas pela filosofia chinesa à posteridade, e já devidamente elucidadas por Florentino e Yuki Hui. 3 são os pontos principais elencados por Zhao aqui a serem analisados. O primeiro deles é Tiandao, o caminho celeste, em relação ao qual as condutas humanas devem ser ajustadas. Há aqui um arranjo institucional que limita a liberdade humana quando esta é empregada para fins destrutivos, garantindo assim uma correlação com o céu. Como diz o próprio Zhao, Tiandao é a priori, e quaisquer condutas que contrariam as operações de Tiandao são necessariamente autodestrutivas. Isso, como é possível depreender, é outra forma de se advogar em prol do restabelecimento da relação Ti-Dao, onde Tiandao é a base e os objetos tecnológicos são as figuras que devem se coadunar com o caminho moral. Ou seja, o projeto cosmotécnico de Yuki Hui é parte essencial da composição do novo Tianxia de Zhao Tianyang, ainda que, por curiosidade, ambos nunca citem um ou outro nominalmente. O encontro entre ambos esses autores é explicitado pelo seguinte trecho. Abre aspas para Yuki Hui. A reapropriação da tecnologia torna mais complexo o projeto da superação da modernidade, dado que esse somente pode ser um projeto global, um que seja constituído por e lute contra um eixo temporal comum. Qualquer recuo da questão global não nos oferecerá nenhuma solução melhor do que uma lenta desintegração. Portanto, a história mundial deve ser abordada a partir dessa perspectiva. Tianxia sendo abordada a partir de Tianxia. Nesse excerto, como visto, Yuki Hui salienta a necessidade de superarmos o apelo da racionalidade pragmática e de vermos ainda o mundo por meio de uma perspectiva verdadeiramente global, se quisermos fundar um novo sistema que encaminhe a questão da técnica para uma resolução satisfatória. O segundo ponto dialoga extensamente com a forma de pensar interrelacional para a qual Florentino já havia chamado nossa atenção como sendo o pilar ontológico oriental. Como um dos fundamentos do sistema Tianxia é a não exteriorização, ou seja, por se tratar de um sistema que almeja interiorizar o mundo, eliminar a prática do epistemicídio e criar uma realidade plena coexistência, sua principal linha de conduta seria a supressão do ego em prol da noção da humanidade como uma grande família. Na prática, isso se daria pela lógica confuciana de estabelecer aos outros enquanto almeja estabelecer-se a si mesmo,
ajudar os outros a terem sucesso enquanto almejo sucesso para si mesmo. Essa noção interrelacional substituiria o egoísmo que hoje é amplificado pelas tecnologias atuais, que frequentemente anestesiam o ser humano para o sofrimento alheio, visto muitas vezes com distanciamento e apatia. A lógica interrelacional é intrinsecamente voltada para a diminuição dos riscos e o aumento dos benefícios. Isso porque não impõe contrapartidas e nem busca recompensas, apenas e tão somente o autocultivo e a manutenção da rede de interrelações. Por fim, o terceiro ponto é denominado por Zhao Tian de, abre aspas, universalismo compatibilista, fecha aspas, sendo descrito pelo mesmo autor da seguinte forma: existe uma falácia implícita em relação à compreensão dos valores universais. Tipicamente, valores universais são interpretados como valores que possuem aplicação a todos os indivíduos, mas esse tipo de entendimento é ilógico, pois cada cultura acredita estar ela própria em posse de valores capazes de serem aplicados a todos os indivíduos. Isso leva a uma contradição inevitável. O resultado desta lógica não pode ser senão um tipo de particularismo, e não universalismo. Em oposição, o universalismo compatibilista entende os valores universais como sendo aplicáveis a todas as relações. Valores universais podem somente ser determinados em relações, e não com respeito a unidades individuais separadas. Para exemplificar, Zhao cita a regra de ouro: não fazer aos demais o que não deseja que seja feito contra si mesmo, como um valor universal a ser encontrado tanto em sociedades cristãs quanto em sociedades confucianas, provavelmente também em outras além dessas. Sua lista inclui ainda a noção de direitos humanos, hoje presente no mundo todo, nós somos prova disso, esse colóquio é prova disso, e o próprio conceito do sistema Tianxia, que, segundo ele, pode ser considerado universal por se tratar justamente de um sistema que interioriza o mundo, sem permitir que nenhuma das perspectivas nele inclusas se torne hegemônica e domine as demais. Tianxia é oriundo da China, mas não deverá pertencer a ninguém, senão a toda a humanidade. Também nesse terceiro e último ponto há um forte teor interrelacional, dado que o vazio do sistema, ou seja, a não predominância de nenhum agente em especial, permitirá sua funcionalidade e poderá atrair os participantes com a possibilidade de verem salvaguardadas suas respectivas cosmologias e cosmotécnicas, as mesmas que deverão ser consideradas como quando algum assunto disser respeito a esses mesmos atores. Em suma, e para terminar, é possível constatar que o sistema Tianxia, tal como atualizado por Zhao Tian, sistematiza as ideias de Florentino Yuki Hui e abre caminho para um novo mundo organizado sobre uma nova subjetividade, uma nova episteme. Como salienta o próprio Zhao, a realização de seu sistema representa não o fim da história, mas o fim de um determinado tipo de modernidade. Yuki Hui, de forma complementar, afirma: consciência histórica demanda consciência tecnológica. Portanto, uma nova modernidade, pós-modernidade, como quisermos chamá-la, deverá ser o período marcado por seres humanos plenamente conscientes acerca dos limites da técnica vis-à-vis a demarcação dada pelas cosmologias nas quais estão inseridos. Cosmotécnica, interrelacionalidade e inexistência de exterioridade poderão ser os pilares de um novo mundo. E eu agradeço e passo a palavra para a Júlia. Muito obrigado. Posso segurar melhor? Será que se eu segurar é melhor? Assim, não sei. Se é suficiente, vocês me ouvem? Tá tranquilo? Maravilha. Então, antes de tudo, né, agradecer ao professor Florentino pela organização do colóquio, por todos os organizadores, o Ricardo, a Kelly, o Rafael, o Plínio também, que ajudaram bastante. E agradeço ao professor Florentino por me chamar para essa mesa e pelos colegas pela participação, né? Eles realmente deram uma boa introdução aqui, porque eu vou falar, e aí não vai ficar mais fácil até para quem está assistindo. E agradeço também ao pessoal que está na internet assistindo agora ou no futuro, né? Eventualmente, acho que vai ficar disponível no YouTube, então talvez outras pessoas tenham acesso a isso que está sendo conversado aqui com vocês. Bom, eu escrevi um textinho, eu vou ler para ficar mais fácil, para otimizar um pouquinho o tempo, e aí depois a gente vai conversando. A minha ideia de fala hoje é justamente sobre o Zhao Tian, a coexistência, a existência e os direitos humanos. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala de algo que é construído cultural e historicamente, e que tem dois componentes básicos: a noção de direitos e a noção de humanos.
O direito, a noção de direito, como construção do Ocidente, foi um dos produtos culturais mais exportados pela Europa, segundo um autor que chama Lozano. E também é um instrumento aristocrático, segundo um autor que chama Mascaro, que é muitas vezes usado como arma política. E nesse sentido de arma política, funciona como normas executáveis coercitivamente que podem ser aplicadas por órgãos institucionalizados. E isso tem sido visto com uma certa instrumentalização política dos direitos humanos nos discursos internacionais. Em relação à China, por exemplo, e em relação a outros países também. E a noção de direitos humanos, e a noção de humanos? Dentro da história de desenvolvimento dos direitos humanos, essa noção ela tem algumas limitações, porque ela começou considerando apenas os homens brancos, europeus e proprietários. A partir, né, do iniciozinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que era, na verdade, durante a Revolução Francesa, que foi, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E isso só começou a mudar, e talvez tenha começado a mudar, a gente pode discutir bastante isso, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial. E eu digo talvez porque essa noção, de modo geral, ela compreende uma noção de humanidade considerada civilizada, evoluída. As outras pessoas que não estão dentro desta noção de humanidade e que não fizeram parte da formação histórica desse conceito continuam à margem deles, né? Porque se considera que a essas outras pessoas falta algo. Falta uma língua abstrata, falta um Deus adequado, falta filosofia, falta outras muitas coisas. Então, essas outras pessoas, elas não são completamente humanas dentro da perspectiva, né, de criação dos direitos humanos. Da perspectiva europeia de desenvolvimento dos direitos humanos. Essas outras pessoas, elas não são completamente sujeitos de direitos humanos, dentro dessa perspectiva formadora do conceito. O Zhao Tingyang, que é um teórico que aponta alguns problemas dessa perspectiva formadora dos direitos humanos, e que ainda nos influenciam atualmente, né? Esses problemas nos influenciam atualmente. Por conta do apelo moral que os direitos humanos têm, conectado à ideia de que direitos humanos são autoevidentes e o entendimento ou a leitura de que os conceitos que compõem os direitos humanos seriam universais, pouco se questiona se eles podem estar assentados em um entendimento específico, de uma cultura específica, com valores específicos, e que compreendem conceitos como liberdade e autonomia individual de forma particular, conectada a essa cultura específica, e não universal. E com isso, não se questiona se existem entendimentos diferentes sobre liberdade e autonomia. Nesse sentido, falando só de forma introdutória, né, apresentando a discussão, o Zhao faz uma crítica à ideia de anterioridade do direito natural, que baseia a concepção ocidental de direitos humanos, e que, segundo o filósofo chinês, segundo o Zhao Tingyang, não se sustenta logicamente. Quando falamos... Por quê, né? Porque quando a gente fala em direitos naturais, a gente está partindo de uma premissa de substancialização do mundo, que vê as coisas como se elas fossem rígidas, fixas, imutáveis. Mas os direitos humanos ocorrem nas relações que envolvem humanos, entre outras coisas, né? Os direitos humanos a gente pode, inclusive, pensar de uma forma mais expandida. Mas dentro dessas relações que envolvem os humanos, é importante pensar os humanos, o que é humanidade, para abordar os direitos humanos. E a perspectiva chinesa sobre os direitos humanos, ou a ontologia chinesa, uma ontologia interrelacional, não é, em geral, substancializada. Por isso, o Zhao se opõe à conceituação substancialista de humano, pois considera que o entendimento sobre homem natural
explicada por uma substância imutável, cria uma ideia enganosa sobre o que é ser humano e também sobre o direito natural. Essa perspectiva ela é perigosa ainda porque ela coloca os direitos acima da justiça, segundo o João, gerando uma confusão moral que pode levar a uma corrupção dos direitos humanos, a corrupção dos próprios direitos dos humanos, né? Então, com isso, o João afirma que os direitos humanos seriam melhores se fossem baseados em uma metafísica da moralidade, ou eu estou chamando aqui numa ética das virtudes, ao invés de uma metafísica da natureza. Outro ponto relevante da crítica de João é o fato que se negligencia que os direitos também são apoiados por deveres e mais do que isso até, que os direitos só existem quando sustentados por deveres. Então, o João entende que a racionalidade individual ela não garante um resultado universalmente bom, pois não assegura a concordância dos outros sobre o bem comum ou a reciprocidade. Então, uma alternativa para a definição dos direitos universais é a racionalidade relacional, pois ela atrela direitos a deveres e considera a soma de coexistência e existência. João afirma que a racionalidade relacional apenas reconhece relações recíprocas de justiça, harmonia e suporte mútuo, ou qualquer relação que seja pelo menos igual ou compatível com a justiça. Então, os direitos descolados dos deveres, dentro dessa perspectiva de reciprocidade das agências das pessoas, podem ser identificados como privilégios. O que significa, né? Que uma sociedade que não está baseada na justiça, mas sim em direitos, considera que alguns, aqueles que são completos ou que são entendidos, ou que se entendem a si mesmos como superiores, têm direitos ou têm mais direitos do que outros, aqueles a quem falta algo. A esses a quem falta algo, não há direitos, ou têm menos direitos, né? Eles teriam menos direitos. Então, o João enfatiza que os deveres devem ser parte dos direitos humanos, como o dever que cada pessoa precisa ter de respeitar os outros. Então, aí, tendo isso em vista, os apontamentos de João sobre esse tema, se observa que há diversidade de perspectivas sobre os direitos humanos e que essa caracterização geral do indivíduo ou a falta de direitos não faz justiça. E isso faz parte de uma noção que ele expande a respeito da coexistência, da existência e da humanidade. Você pode mudar. Obrigada. Uma organização com base em direitos e deveres existe porque há um entendimento anterior a ela, que é o entendimento de que a sociedade se organiza a partir da existência e da coexistência. A teoria Tianxia, elaborada por João, como os colegas falaram, expressa essa ideia, pois essa teoria entende que o mundo é constituído de forma plural, e por isso um sistema que abrange o mundo deve considerar a coexistência das alteridades. João afirma que a alteridade pode ser transformada em uma ordem compartilhada da existência. E uma política que busca garantir os direitos humanos, ela deve considerar a coexistência das alteridades, e para isso construir uma coexistência pacífica. Então, a galera das relações internacionais, que deve acompanhar as políticas externas chinesas, deve ter ouvido falar bastante desse conceito de coexistência passiva, coexistência pacífica, desculpa, e isso tem muito a ver com essa ontologia chinesa relacional e essa forma de organização pautada em coexistência e existência. A construção do mundo sem guerras, portanto, é fundamental para os direitos humanos, porque as guerras e conflitos armados são opostas à manutenção da dignidade humana, tanto para as populações que recebem a guerra, quanto para aqueles que vão à guerra, né? E nesse ponto, todos são negativamente impactados,
de algum modo. Então, é necessário que haja uma subversão da centralidade dos conflitos como parte de um conceito político, fazendo com que a política seja direcionada para os interesses comuns e para a coexistência com o outro e com os outros, né? Tanto para garantir as relações internacionais menos bélicas, como para desenvolver políticas de fortalecimento da manutenção dos direitos humanos. E essa ideia, ela não é recente. Ela existe desde a filosofia clássica chinesa, por exemplo, com Xunzi. Xunzi foi um filósofo confuciano que falava que, dentre muitas outras coisas, a vida humana ela não existe sem comunidade. Por isso, a cooperação deve ter precedência sobre o conflito. Aqui, a gente já observa um princípio ontológico pautado na interrelacionalidade, em que se entende que a existência social é uma pré-condição para a existência individual. Isso não significa que as pessoas individualmente devam ser anuladas ou ter seus direitos desrespeitados, mas que, em uma ontologia interrelacional, as decisões políticas elas tendem a considerar o coletivo antes do indivíduo. Qin Yaqin, que é outro pensador chinês contemporâneo importante das relações internacionais, ele defende a importância de se considerar o coletivo e o indivíduo também. Segundo ele, o social pode ser privilegiado sem que se anule as pessoas. E a obra de Zhuangzi, que é outro pensador da filosofia clássica, aponta reflexões significativas nesse sentido, questionando os papéis sociais rígidos que fazem parte os papéis sociais rígidos para se fazer parte do coletivo, indicando a importância de as pessoas viverem suas autenticidades, viver o que é genuíno em si, que é um conceito Xin, né? Para quem entende um pouco mais de filosofia chinesa e quer discutir esses conceitos. Mas sem que isso signifique que o eu individual deve se sobrepor ao eu coletivo ou ao eu interrelacional. Deve existir um equilíbrio entre essas partes. Da filosofia chinesa, a gente ainda tem um conceito, Rafa, você pode passar? Obrigada. Que é importante para se pensar o que é humano ou humanidade dentro dessa perspectiva, dentro dessa ontologia, que é o conceito de Ren, um conceito composto por duas partes, como vocês podem ver ali. Uma parte que é Ren, ou pessoa, e a outra parte que é R, 2, né? E que por isso inclui todas as qualidades que uma pessoa deve ter para se relacionar com outras pessoas. De maneira que seu significado diz respeito a tudo que envolve o eu e o outro, a existência e a coexistência. Assim, de acordo com uma professora da USP, que é a He Jia, o conceito de Ren é um conceito que é a virtude própria de ser humano. E eu considero, fazendo uma extensão disso, que Ren é a virtude de ser humano, né? Então, a professora He da USP, ela traduz Ren de duas maneiras, virtude humana e virtude da sociedade, pois considera que nenhuma dessas duas pode traduzir o termo de uma forma completa. Com isso, é possível pensar que a virtude de ser humano existe e se desenvolve a partir das relações, das conexões entre o eu e do outro, e que se precisa de dois ou mais para que a humanidade se desenvolva. Isso não ocorre individualmente, né? A humanidade ela não ocorre individualmente, ela ocorre a partir das relações. Então, a professora He, ou a professora Jia, considera também que Ren, como virtude, possui dois aspectos, pois é uma virtude que envolve, ao mesmo tempo, um aspecto individual e o aspecto social. Nesse sentido, Ren é uma virtude interpessoal e intrapessoal, e faz parte de um esforço de desenvolvimento pessoal. E é intrapessoal porque se direciona à existência, à identidade de cada pessoa em relação a si mesma, e é interpessoal, é intrapessoal por isso, e é interpessoal porque as pessoas se desenvolvem melhor suas características de humanidade em contato com outras pessoas. Aqui,
temos o dever de nos desenvolvermos pessoalmente para construirmos melhores relações sociais. Temos o dever de sermos mais humanos, né? E tendo isso em vista, a teoria Tianxia, ou o novo sistema Tianxia, desenvolvido mais atualmente por Zhao, além de ser uma proposta de direcionamento da política externa chinesa e também uma possibilidade de política internacional a ser considerada pelos demais estados, indica uma orientação dos direitos humanos interrelacionais, e especificamente dos direitos humanos chineses, que são direitos que consideram a alteridade e, assim, consideram a existência e a coexistência, e que também são direitos somados a deveres. Era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que ajude de alguma forma. E muito obrigada, gente. Obrigado, Júlia, Eduardo, Rafael. Antes do início da nossa mesa aqui, nós fizemos uma reunião ali, como todos nós aqui da mesa, nós somos da organização, nós estamos na organização do evento, então nós tomamos a decisão de sacrificar um pouco o tempo da nossa mesa para a gente acertar um pouco o horário do encontro. Tá? Então, a nossa mesa seria uma mesa, teria 2 horas, nós reduzimos para 1h30, reduzimos a fala de todos nós aqui, justamente para garantir um acerto aí no horário do nosso encontro, para a gente não encerrar muito além do limite estabelecido para o final do evento. Tá? Então, nesse sentido, eu sugiro que a gente faça aí uma rodada de questões, de perguntas, se tiver, de 10 a 15 minutos no máximo, para que a gente possa encerrar, então, às 12h40, com 10 minutos de atraso, certo? Então, a nossa mesa aqui abriu mão do tempo para a gente acertar o horário, tá bom? Por favor. Thank you very much. My question, I have many questions, but I just take one. Chinese people are innovating technologically, and they're really going way beyond. The pace is very fast, and as you know. And so I was wondering, is that innovation coming out of their tradition in one way or the other? Or is this kind of drive to innovate is a move away from the traditional Chinese philosophical milieu? Quem responde? Hã? Sim, e ela traduziu. Bom, Perto do microfone, perto. Ah, tá bom. Não estou habituado a isso. Uhum. Eu acho que essa talvez, descobrir isso, talvez seja a questão fundamental para todos nós que estamos pesquisando China, porque realmente trata-se de uma incógnita saber se, de fato, o que está havendo na China hoje é um resgate cosmotécnico ou se é só aceleracionismo. Eu tinha uma ideia, antes de ler Yuki Hui, que existia um movimento de resgate de tradição, de fato. Contudo, lendo Yuki Hui, fiquei um pouco pessimista, vamos dizer assim, ainda que isso, claro, não quer dizer que o que ele falou seja verdade, ou, enfim, tenhamos que tomar o argumento do Yuki Hui integralmente, né? Mas, a partir da leitura dele, me pareceu que a razão pragmática se impôs desde Deng Xiaoping, naquele contexto, e não importa se você tem ações que dialoguem com a tradição chinesa sem resgatar essa reunião entre Dao e Ti. O argumento do Yuki Hui, na minha concepção,
Hã? The energy. Quando? The energy, yeah. Não. O T tal, T de instrument, the tool T. It's another word T, but it's T. No. Another T. No, T the tool instrument, the four mouths with the dog inside. I'm not doing the accent correctly. No, not energy. 对。Em resumo, eu acho que o argumento do Yuki Hui é, se não reconstruir essa relação entre Dao e Qi, toda e qualquer ação, mesmo com características chinesas, não será nada além de cosmético, entendeu? Digamos assim, em síntese, o que eu extraio do argumento dele é isso. Claro, eu também tenho dúvidas a respeito de quão válido é tudo isso, porque podemos, por exemplo, analisar a civilização ecológica chinesa, as ações concretas e ver se bate realmente com essa ideia um tanto pessimista, a meu ver, do Yuki Hui, né? Não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa, mas... You know, just in general, when we do Chinese philosophy or Japanese philosophy, especially Chinese, it would be very helpful to have the ideograph so that we can start to resonate. Otherwise, with a slight difference of pronunciation, we are thinking about something completely different. Okay. So just for a technique of communication for future, that would be really helpful. Thank you. Thank you. Eu quero fazer só um comentário em relação a esse ponto, né? Bom, primeira coisa é, obrigado, Miti, que a gente realmente tem que colocar sempre os ideogramas, né? Então foi um erro da nossa mesa não apresentar os ideogramas. Mas tem um ponto que eu quero levantar em relação a essa suposta oposição entre tradição e modernidade. Certo? Então, eu considero como suposta a oposição entre tradição e modernidade, tanto na China, quanto no Japão, quanto entre os indígenas, quanto no Brasil, em todos os lugares. Certo? Tradição e modernidade, aí eu aplico uma referência interrelacional chinesa, são necessariamente complementares, são interrelacionais complementares. Tradição e modernidade não são excludentes. Agora, tem uma pergunta importante que o Yuki coloca, que é a pergunta seguinte: será que Heidegger tem razão quando ele afirma que a técnica moderna ocidental, ela não é puramente técnica, ela é também metafísica. A essência da técnica é metafísica, a essência da técnica ocidental do século XX é outra coisa, e que a expansão planetária da técnica ocidental seria a ocidentalização do planeta. Certo? Essa é uma pergunta, essa é uma questão fundamental do Heidegger. Yuki nega, diz não. Não há uma ocidentalização do planeta em função da técnica. Por quê? Porque as técnicas são diferentes. Quando a técnica chinesa, quando a técnica ocidental chega na China, ela se depara com outro referencial filosófico, certo? E, portanto, que a expansão da técnica ocidental não seria suficiente para tornar a China em Ocidente. Certo? Essa é a tese do Yuki. E que todas as culturas têm as suas distintas técnicas, têm as suas distintas cosmologias, suas distintas cosmogonias, e é justamente dessa junção que surge a filosofia de cada perspectiva, e é o que ele chama de cosmotécnica. Eu só tenho um ponto também que eu gostaria de ressaltar em relação a esse aspecto. Se
a expansão de um projeto técnico, considerando que a técnica chinesa é, na verdade, uma expansão da técnica ocidental, considerando isso, certo? Se a técnica, se ela leva junto com ela um arcabouço metafísico, se a técnica, por si, se ela colonializa. Porque nós temos um exemplo interessante no século XVI e XVII, até início do século XVIII, entende? Que foi a expansão da técnica chinesa para a Europa. Certo? Nós podemos dizer que, nesse período das missões jesuítas na Ásia, a técnica ou as técnicas chinesas, certo? Elas se expandiram na Europa, mas não houve nenhuma expansão do pensamento chinês na Europa. Os europeus não se tornaram chineses, ou não houve uma sinergização da Europa. Né? Então, essa é uma questão fundamental da pergunta da reflexão do Yuki. Né? É isso. I tend to think that material culture, for example, Chinese invented paper, they invented gunpowder, all these things, no? It seems to me that they have technological know-hows from, in a different way perhaps, but also they did have, and also when you go into the Book of Odes, for example, they give tribute to the agricultural god as the beginning of technology and so on, and the industry and so on. So it seems to me that we have loads of sources out there, and it seems we are not tapping into some of the very rich potential resources, it seems to me. So I don't know, I just felt slightly cut off from the tradition, and we are trying to talk about overcoming modernity. But what is modernity that you are thinking of? You know, if we are not going back to, you know, ancient beginning of the Chinese civilization and so on. And yesterday we saw that beautiful, you know, intertwining of two gods, two deities. They represent the beginning of industry also and learning. So it seems to me there are a lot of rich metaphors out there. Yeah, anyway, it's neither here nor there. Okay, so I stop. Okay, I understand. Foi só um comentário. Sugiro. I just want to congratulate you all your work. I think it's important, especially Zhao Tingyang's work about the Tianxia. He wanted to present this Tianxia. He's been working for 20 years. It's not something new. Long time ago, he already worked on this. But then I think now world started catching attention to his ideas, especially Europeans. I don't think Americans like that. So the Europeans really picking up. So, but my question is two things. One is Zhao Tingyang's Tianxia, there is one core Zhao Tingyang Tianxia, the idea is to dissolve the political system. I think there is no state distinctions because we all under heaven. So let's work together as a big family. So then there's two questions. One question is for the Europeans to wonder that is that you're trying to use China, whose Tianxia you talk about? You actually use this great China to conquer the world. So that is the one question. You might, if your work want to be at the international level, you might want to consider that. Second question is, have you looked into Chinese themselves internal debate? There is a voice against the Zhao Tingyang's view of Tianxia.
So I think you need to examine that. Depend which way you want to go. Of course, some of you go into a practical dimensions, international relations, that's fine. But if you want to go the philosophical way, you might need to look into the debate. There's 3 or 4 people, it's a very strong voice. I can give you the this resources. And yeah, I and Zhao Tingyang have so huge debate. Zhao Tingyang keeps saying, this is not, I'm not saying only China's Tianxia. It's want to use China to unite the world, but people thinking he is. So there's lots of issues. Depends what you want to do. I think it's great work. And then I also wondering, do you read Chinese or you just read the translation of Zhao Tingyang's work? Some of you do the Chinese, okay. You do both, okay, great. Okay, thank you. Comentário dela, né? You have the question or commentary? That's question. Yes. I don't have questions. Okay. I understand. I just do want to I say, understand that. as be comment. careful when you do Zhao Tingyang's thought. You need to do some critique perspective, because otherwise his idea is going to be backfired. You know, his great idea, but then people interpret it so many different ways. Thank you. Bom, chegamos então às 12h40, como havia pensado, 12h40, encerramos aqui agora. Eu acho que tem mais algumas questões que a gente pode continuar conversando sobre isso posteriormente. Eu acho que a Robin tem muito a ajudar vocês com os trabalhos, né, com as pesquisas, e inclusive com indicações de leituras, né? Peço, Robin, que você dê alguma referência de leitura para os nossos alunos em relação a essa reflexão sobre Zhao Tingyang.